nome é Giulia. Quando vou para a faculdade, sempre vejo trabalhos na encruzilhada do farol em que atravesso a rua. Uma certa vez, acabei pisando e fiquei doente durante uma semana. Isso pode ter relação com o trabalho em que pisei? Isso com certeza tem ligação direta. O que acontece? A pessoa, uma vez tendo o corpo aberto e ela passa por algum local onde tem um ritual, ela não tem nada a ver com o ritual não foi feito para ela, para nenhum familiar dela, mas só o fato dela estar passando ali, estar com o corpo aberto, aquele mal, aquela influência negativa daquele lugar começa a atuar na vida dessa pessoa. E o fato de você ter pisado, o mal se aproveitou dessa situação para também atuar na sua vida. Então, o que você precisa vir urgente, quebrar esse mal e fazer um verdadeiro fechamento de corpo que só se dá com a entrada do Espírito Santo. Uma vez era cheio de saúde e de uma hora para outra tudo mudou. Dores de cabeça constantes e cada vez mais fortes. Um dia com dores nas costas, outro dia com dores no peito como se fosse uma picada no coração. Vive no hospital mais que em casa. Doenças que os médicos não encontram a causa. Para uma pessoa que não tomava remédios, hoje toma 5, 10, 20, 30 ou mais remédios por dia e ainda assim não resolve o seu problema. É assim que está a sua situação? Faça uma avaliação espiritual agora e descubra em 3 minutos se você foi vítima de uma maldição. Ligue pelo 1-800-890-3005. 1-800-890-3005. A avaliação espiritual é grátis. Olá, meus amigos, que Deus ilumine você e toda a sua família, os seus amigos, os seus companheiros de trabalho, todos aqueles que hoje estarão com você, sejam eles também iluminados. Hoje nós vamos falar sobre um dos piores rituais causados para destruição, para uma pessoa ela carregar consigo a dor, o sofrimento na sua vida. Talvez você venha arrastando há muito tempo a opressão na sua vida. Você olha para todas as áreas e você não vê uma saída, você não vê uma perspectiva. Você é aquela pessoa que tem pensado que nasceu para sofrer, que esse é o seu destino, que assim mesmo será a sua vida para sempre, que você nunca vai conseguir realizar nada na sua vida. Mas o nosso Deus, Ele nos trouxe aqui, veja o que o texto sagrado diz, Ele nos trouxe aqui para dizer aos presos, saiam da prisão, e aos que estão em trevas, venham para fora. É por isso, pastor Douglas, que nós estamos aqui nesse programa, para trazer para ela o fim dessa prisão de destruição, de dor, de sofrimento, o fim das trevas. Nós estamos aqui para mostrar para ela que tem solução para o problema dela. Você pode ser livre dessa situação, dessa tristeza, dessa angústia, desse sofrimento, e por isso daqui a pouco, no término da programação, nós vamos ministrar a paz, vamos ministrar a transformação na vida de todos. Se você nos assiste agora e essa é a sua situação, ligue agora no 201-757-7665. Se você preferir também, você pode mandar uma mensagem de texto ou de áudio no nosso WhatsApp. A Adriana, ela carregava também um poço de depressão, de destruição na vida dela. E nós vamos ver como ela saiu dessa situação. Meu nome é Adriana Xie e eu tenho 48 anos. Tive depressão por muitos anos, mais de 25 anos. E essa depressão me trouxe muitos problemas de personalidade, de saúde. Eu desenvolvi uma dor de cabeça fortíssima. Eu não conseguia dormir quando eu tinha essas dores de cabeça. Eu ficava 24 horas
sentada, porque eu não conseguia nem encostar a cabeça no travesseiro. Tinha uma infecção de urina também, que não passava. Tinha mais de 10 anos, não tinha remédio que resolvesse essa infecção. E ela vinha cada vez mais forte. Sinusite, renite. E a minha mãe também tinha muitos problemas de saúde, ela tinha problema de financeiro. Então, acho que foi tudo juntando uma coisa na outra. E quando eu me dei por mim, eu já estava essa pessoa frustrada, meio triste, meio para baixo, me sentia muito só. Parece que assim, eu era uma pessoa muito só. Eu me sentia a única pessoa do universo. Era incrível. Inclusive, tenho até fatos que eu estava em lugares públicos, balada, quando eu comecei a sair, eu tive uma fase que eu comecei a sair com as pessoas, comecei a trabalhar, conhecer pessoas, e eu saía para balada, e nisso eu me via, várias vezes eu me peguei nesses lugares, movimentado, com um som alto. Eu gostava de rock, eu ia para show de rock, e eu estava lá com todas aquelas pessoas, aquele barulho. De repente eu me via naquele lugar sem ouvir nada, sem ouvir ninguém. Eu via as pessoas, eu sabia que estava barulho, mas eu não ouvia. Eu ficava ali assim, parecia que eu estava num mundo paralelo. Eu indagava muito, qual que é a razão da nossa existência? Para quê? Por quê? Não existe motivo. Para que a gente veio para esse mundo? Para sofrer, para viver tudo isso? Eu comecei a ver vultos no meu quarto. Eu sentia muito medo. Não era um medo porque eu estava vendo, é um medo que vinha, era uma opressão. Parece que era uma coisa que vinha com uma opressão para cima de mim. Inclusive, eu acordava algumas vezes com falta de ar, como se tivesse alguma coisa me sufocando. E como se tivesse alguma coisa que fosse pegar no meu pé também a qualquer momento. Era um inferno, eu não conseguia dormir. Eu comecei a ter insônias. E a insônia nem era só por causa do medo, é que eu realmente não conseguia dormir. Morrendo de sono, muito cansada, e eu não conseguia dormir. E com isso, insônia, com vulto, eu não conseguia acordar no horário para trabalhar, porque eu não conseguia dormir à noite, eu ia trabalhar sempre, chegava atrasada, chegando lá não conseguia vender, conclusão, fui mandada embora. Numa sexta-feira, exatamente numa sexta-feira, eu lembrei de uma reunião que eu tinha ido na Igreja Universal, onde a minha mãe me levou, e eu lembrei que eu tinha ouvido algo sobre isso, que eu estava passando. Eu peguei o telefone e liguei para minha mãe. Eu perguntei para ela, mãe, que hora começa a reunião hoje? Daí ela falou e tomou um susto, ficou assustada. Mas por quê? O que aconteceu? Eu falei, não, hoje eu vou. E eu fui decidida a receber ajuda, porque eu criei em Deus, sempre criei. Só sei que depois daquela reunião, eu dormi. Primeira coisa que eu me lembro que eu dormi, que eu não dormia há muito tempo já. Algum tempo depois eu já não sentia mais as tristezas, nem a solidão. Comecei a entender que sobre o Espírito Santo, que nós precisávamos do Espírito Santo para nos manter. Era Ele que ia nos dar a força necessária para seguir em frente, para não desanimar. E num determinado dia, era um sábado, o pastor me ligou no meio da tarde e perguntou se eu poderia ir numa reunião no Templo de Salomão. O templo tinha acabado de ser inaugurado, tinha um pouco mais de um mês. E eu falei, sim senhor, eu fui. O bispo Macedo começou a fazer uma busca, chamou para ir na frente, eu fui. Quando eu cheguei lá, ele falou assim, Jesus está mais perto de você do que a sua roupa. E aquilo, eu criei naquilo. Eu pensei, nossa, Deus, Jesus está mais perto de mim do que a minha roupa. Naquilo eu falei, meu Deus, Então, faz a tua vontade. Eu comecei a buscar, vem sobre a minha vida, porque eu preciso do Senhor. E naquele momento eu ouvi uma voz muito profunda, muito leve, muito suave, mas muito, uma certeza. Ele falou assim para mim, eu te amo, Adriana, você é minha serva fiel. Aquela voz entrou em mim, foi uma explosão assim eu nunca tinha sentido uma alegria tão grande assim. Eu nunca tinha sentido uma paz tão profunda, que não depende de nada, de ninguém, aquela paz que eu nunca tinha sentido. Eu fiquei assim, falei, meu Deus, o Senhor está em mim agora, o Senhor está comigo mesmo. E foi muito maravilhoso. A partir daquele dia, eu entendi. Aquele momento me fez entender qual a razão da existência, por que eu estou aqui, para onde eu vou.
né? Aqueles questionamentos, aqueles porquês, aquelas incógnitas que ficavam me atormentando. Nunca mais eu pensei nisso. Eu naquele momento eu tive a certeza de tudo, né? E hoje o Espírito Santo para mim é o meu ar, é o ar que eu respiro. Eu não consigo imaginar um minuto, um segundo da minha vida sem o Espírito Santo. Eu fico pensando, meu Deus, como eu consegui viver tanto tempo sem te conhecer? Eu não consigo entender como eu vivi sem o Senhor. O Espírito Santo para mim é tudo. Então, hoje eu sou feliz porque eu tenho Deus dentro de mim, no meu casamento, com o meu esposo. Ele também é a pessoa de Deus, ele é nascido de Deus. Então, tudo hoje para nós faz sentido, tem alegria, não fico mais esperando momentos bons, daqui a pouco os momentos ruins, porque eu sei que com Deus não tem momento ruim. A gente enfrenta qualquer coisa e Deus é com a gente o tempo todo. Qual tem sido a sua dor? Você já parou para pensar que ainda não foi feliz na vida? A tristeza é constante e a alegria é algo que já não consegue sentir mais na sua vida. Você está se afogando nessa situação. SOS Espiritual. Estamos aqui para te ajudar. 1-800-890-3005. Você que carrega a tristeza, a angústia dentro de você, você que se sente impotente diante de tamanha destruição que tem visto na sua vida. Você se casou pensando em ser feliz e o seu casamento terminou, se desmoronou, se destruiu, deu tudo errado. Você trabalhou a vida inteira pensando em alcançar alguma coisa e hoje você olha, você não tem nada. A sua vida vem de mal a pior, de perdas, de fracassos, de decepções. Nós vamos realizar daqui a pouco um momento de intercessão e nós vamos ministrar o fim dessa destruição na sua vida. Se fizeram o mal para destruir a sua vida, nós vamos ministrar o bem que vem de Deus para que você seja livre. Você pode entrar em contato com a gente no 201-757-7665 e nós vamos registrando a sua participação, inclusive, pastor Douglas, se o senhor quiser registrar algumas delas. Nós temos aqui a Tatiane, ela diz que sofre com depressão e ela também sofre com pensamentos de suicídio. Olha, Tatiane, nós vamos interceder por você daqui a pouco e nós vamos determinar que esses pensamentos sejam arrancados, essa depressão também seja tirada da sua vida. Temos aqui o Daniel, ele sofre com problemas financeiros e também a Menita, ela pede oração por toda a família. Ela disse, pastor, que tem muitas brigas dentro de casa. Eu tenho também a Sônia, que ela escreveu para a gente e ela relata essa mesma situação na casa dela. O meu marido me agride muito verbalmente e também tenho problemas de relacionamento com a minha filha. Isso me deixa muito deprimida. Sônia, essa situação aí de brigas com o seu marido, com a sua filha, essa situação é causada por um espírito. É um espírito que faz essas agressões verbais acontecer. É um espírito de trevas que faz esses conflitos com a sua filha acontecer. Se você quer mudar essa situação, você tem que trabalhar a sua fé no combate contra esse espírito. O seu inimigo não é o marido, o seu inimigo não é a sua filha, o seu inimigo é esse espírito maligno que está causando toda essa destruição dentro da sua casa. Tanto na sua casa, Sônia, como da amiga que o pastor Douglas registrou aqui. E se você vê isso também acontecendo na sua casa, trabalhe a sua fé. Não aceite mais esse mal causando destruição e você vai encontrar a felicidade que vem de Deus. Nós vamos acompanhar mais um resultado da fé. Seu nome? Samuel. Caterine. Conta pra gente, como é que vocês chegaram aqui? Quando eu digo como chegaram aqui,
qual era a situação e o problema que vocês enfrentavam? Nós nos casamos jovens. Na época eu já morava fora do país, tivemos um namoro de 2 anos à distância. Casamos e fomos morar juntos lá. Longe da família, a gente não tinha ninguém acompanhando a gente, dando conselhos. E eu já tinha uma maturidade um pouquinho acima da dele, porque eu já morava sozinha, né? Já vivia lá um tempo. E ele saiu da casa dos pais e veio começar nosso casamento. Nós brigávamos muito, a gente tinha muitas brigas, principalmente porque nós nos casamos, mas eu continuei sendo uma mulher independente e ele um menino, né, que saiu de casa ainda bem imaturo. Então, foram muitos anos, a gente com muitas brigas, a gente discutia por motivos bobos e, no final, a gente sempre acabava se acertando, né, e empurrando com a barriga, mas a gente não tinha um relacionamento de paz, um relacionamento tranquilo. Depois de 10 anos, eu engravidei da minha primeira filha e, claro, ficamos muito felizes, né? Estávamos vivendo aquele momento ali especial nós dois, mas quando a minha filha nasceu, as coisas ficaram mais conturbadas ainda, porque nessa época eu já estava muito bem na minha profissão, eu era bailarina e vivia aquele conflito, né? Entre ser mãe e cuidar daquela filha, só que eu trabalhava, eu ganhava mais, eu que sustentava a casa, e ele ainda estava ali meio que, né, tentando subir, crescer, e eu tive que voltar a trabalhar muito rápido depois que ela nasceu, e isso me deixava muito triste, né, porque eu queria estar ali cuidando da minha filha. E nesse momento a gente viveu crises assim terríveis, muita discussão, muitas brigas, até o ponto da gente quase se agredir fisicamente, e ali foi, né, o fundo de poço para a gente. Eu lembro que eu pensava assim, eu não quero que a minha filha cresça nesse ambiente, eu não quero que ela me tenha como exemplo, me tenha como exemplo de mãe, como exemplo de esposa, eu não queria que ela me tivesse como exemplo. E aquilo me fazia muito triste, porque eu queria mudar aquela situação, mas a gente não sabia como. Na época, a minha mãe já frequentava a igreja aqui no Brasil, né? E numa das férias, a gente vinha todas as férias para o Brasil, ele num momento de muito desespero, né, por causa da situação dele, do nosso relacionamento e também por um problema familiar com o pai dele, desabafou comigo, chorou e falou que não sabia, ele duvidou até da existência de Deus, ele falou, mas aonde está Deus para a gente estar vivendo desse jeito? Porque a gente frequentava uma igreja, a gente frequentava e a gente não entendia por que a nossa vida estava daquele jeito. E ali eu falei para ele, eu acho que tem um único lugar que vai resolver a nossa situação. E eu convidei para vir, ele tinha um pouco de preconceito. Todas as vezes que a gente vinha para o Brasil, eu vinha na igreja com a minha mãe, eu vinha no Templo de Salomão, ele nunca quis vir. Ele sempre falava, eu vou com a minha família na igreja, eu vou ficar em casa. Mas dessa vez ele aceitou. E ele veio de peito aberto, e ali, depois de 2 semanas, a gente teve que voltar para a Alemanha, né? Mas a gente continuou acompanhando todas as palestras pela Univer. A gente acompanhava de lá todos os dias tudo, a nossa casa meio que virou uma igreja. E a nossa vida foi se transformando aos poucos, porque a gente foi entendendo qual era o papel de cada um. Eu fui entendendo que o meu papel principal não era lá no teatro, no palco, apesar de ser o meu trabalho, o meu papel principal era na minha casa, sendo uma esposa, uma mãe. Ele foi também ganhando confiança, Deus foi dando isso para ele, né? Ele foi ganhando confiança, força, foi lutando e a nossa vida foi se transformando. A gente foi vendo a nossa filha tendo a gente como exemplo. A gente chegava a ver cenas, a gente acompanhando as reuniões, a nossa filha ajoelhada orando com a gente. E eu lembrava daquela noite que eu pensei, eu não quero que a minha filha me tenha como exemplo. E ali eu estava vendo a minha filha ter um bom exemplo, ver na gente um bom exemplo. Depois de 2 anos, a gente decidiu voltar para o Brasil, né? Voltamos e quando chegamos no aeroporto, o primeiro lugar que a gente veio foi aqui o Templo de Salomão. Saímos do aeroporto, já viemos direto para cá, porque a gente queria entregar o nosso caminho aqui para Deus, né? E a nossa vida foi sendo transformada. Meu marido ganhou força, se tornou um empresário e ele foi me falando, agora você tem a tranquilidade de fazer o que você quiser. E eu falava, eu quero ser mãe, eu quero ser esposa, eu quero cuidar da minha família. E tudo foi se acertando, né? E graças a Deus estamos aqui, a nossa casa é um pedacinho do céu. Eu tive outro filho, a gente vive muito feliz. Claro que tem bagunça, né? Com criança pequena, cachorro, bagunça, mas ali existe perdão, existe respeito.
nossos filhos estão aprendendo o caminho da fé, e toda a honra e toda a glória para Deus. Quanto tempo de casado? Vai fazer 20 anos. Quer dizer, estabilizou a vida de vocês, fruto da sua busca, da sua entrega? Sim, exatamente, bispo. Foram anos que a gente vivia brigando, a gente vivia praticamente um inferno dentro de casa. As pessoas viam a gente nas redes sociais, viam a gente, não achavam que a gente vivia mal, porque viam a gente morando em outro país, a gente viajando, mas só a gente sabe o que a gente vivia dentro da nossa casa. E hoje estão bem felizes? Graças a Deus. Parabéns para o casal, tá? Existem pessoas que já não conseguem mais sorrir. São tantos problemas que surgem ao mesmo tempo que parece não haver mais saída. Você já não sabe por onde começar a buscar ajuda. O mal começa a atuar em todos os lugares que você vai. Dentro de casa é o casamento que anda em crise. Com o marido já não há amor, apenas brigas e distanciamento. Com os filhos não há respeito, nem diálogo. Na vida financeira, você só acumula dívidas. São tantas que só de calculá-las já bate o desespero. Com tantos problemas, o corpo não aguenta e surgem doenças, uma atrás da outra. E aí bate uma grande tristeza, que pode até se tornar uma depressão. Com isso, você já não tem paz espiritual. Se é assim que você se encontra, com muitos problemas e poucas soluções, você está convidado a participar da concentração de fé e milagres com as 7 orações. Uma para cada área da sua vida. Não importa quantos obstáculos você enfrenta, nesta reunião você vai receber uma oração para cada um desses problemas. Preste muita atenção, meu amigo. Nesse domingo, nessa concentração de fé que nós vamos realizar, nós vamos ministrar o poder de Deus. Ele nos deu autoridade, Ele nos ungiu para trazer saída para o seu problema, para mudar a sua vida. O texto sagrado diz para dizer aos presos, saiam da prisão, e aos que estão em trevas venham para fora. É o que nós vamos fazer, pastor Douglas, nesse domingo, em uma universal mais próxima. Nós vamos ministrar que essa família que está presa às brigas, à separação, aos vícios, seja livre. Nós vamos ministrar que esse lar seja um lar de paz. Não importa o seu problema, a sua situação, creia que Deus, Ele tem poder para mudar isso. Não perca, venha lutar contra o seu problema, venha receber essa ministração de Deus para a sua vida, porque Ele pode fazer aquilo que sozinho você não vem conseguindo. Em uma universal mais próxima da sua casa, se você mora aqui na cidade de Newark, no estado de New Jersey, estaremos na 51 da St. Francis Street, às 9h30 da manhã, realizando essa concentração de fé, que vai te abençoar e vai abençoar toda a sua família. Se você quiser ainda entrar em contato com a gente, nós vamos nos preparar para o momento da oração e vamos registrar mais algumas participações. Eu tenho aqui a Cristina, ela pede oração pela saúde. Tenho aqui também a Maria da Graça, pede oração pelo filho, Romildo, sofre com problemas com vício. E a Marta, ela pede oração pela saúde. Vamos ao texto sagrado, uma oração de um servo de Deus. Ele disse, socorre-me, Senhor, meu Deus, salva-me segundo a tua misericórdia. É o que nós vamos pedir agora, o socorro de Deus, a saída de Deus, a mão de Deus. Você que não tem com quem contar, você não tem para quem pedir ajuda, agora você tem o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. E se havia dúvida se Ele vai ou não te responder, eu garanto que Ele vai responder você e vai ser agora. Oremos. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta lida quiserem
te sufocar. Segura na mão de Deus e vai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, oramos agora por cada pessoa, meu Deus, que se encontra oprimida, que se encontra aflita e desesperada, porque diante dos problemas, meu Pai, ela não sabe o que fazer. De repente, tudo que ela vem fazendo é chorar. Ela chora, ela se tranca num quarto e, meu Deus, não consegue ver uma saída diante disso tudo. Mas nós agora ministramos, meu Pai, o Teu poder sobre todos, de maneira com que o oprimido agora seja livre, o aflito agora seja liberto. Essa pessoa que nos acompanha e o lar se encontra destruído pelos vícios, pelas brigas, pelas traições, que agora o Senhor possa restaurar o lar dessa pessoa, restaura a família que se encontra destruída agora, essa pessoa que se encontra com a saúde destruída, restaura a saúde dela, essa pessoa que assiste esse programa da cama de um hospital, da cama de um quarto, porque não tem força para levantar, envia a Tua luz agora, meu Senhor, de maneira com que ela seja livre deste problema agora, com que ela seja livre deste sofrimento agora. Se ela pensava que para ela não tem jeito, que o Senhor mude agora este pensamento, porque nós ministramos a paz sobre todos agora. Meu amigo, minha amiga, respire fundo agora, aonde quer que você esteja, e receba essa paz na sua vida agora. Seja livre neste momento, porque o poder de Deus, Ele alcança a sua vida agora, meu Pai, e que a partir de hoje ela seja guiada pelo Senhor e que o Teu poder seja visto, seja manifesto na vida de todos os que participam desta oração. É o que nós determinamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não tema, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Graças a Deus, você está abençoado, iluminado. Se você quiser falar com a gente durante todo o dia, nós estamos na 51 da St. Francis Street. Um forte abraço e até o nosso próximo programa. Todos os dias, você cuidadosamente atende aquilo que é importante para você. Do seu corpo, da sua casa, cuida do seu trabalho, da sua família. Mas como você tem cuidado do seu interior? Trazemos para o nosso íntimo tantas informações destrutivas e, sem perceber, envenenamos nossa alma. E corremos em vão para mais distrações inúteis em uma desesperada busca por alívio. No entanto, é possível parar essa insanidade e trazer para dentro de nós o antídoto para todo esse veneno, aquilo que realmente vai nos fazer bem. O jejum de Daniel é a oportunidade ideal para investir na parte mais importante de você, cuidar do seu interior e preparar a sua vida para receber o Espírito Santo. 21 dias, longe de distrações e informações seculares, focando na Palavra de Deus.
para uma completa transformação espiritual. Jejum de Daniel, de 11 a 31 de março.